senhor Marcelo Bahia Odebrecht sabe quais são os fatos desse processo que são imputados ao senhor, né? O senhor fez um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, já homologado, então sabe do dever de falar a verdade sob pena de rescisão do acordo, né? Sei. Objetivamente, dos anos 2000 até 2012, qual que eram as suas atribuições dentro da Odebrecht? Eu assumi a construtora Nova Odebrecht com LE, que era o líder empresarial que a gente chama, em 2002. Fiquei até, como ele é, até final de 2008. E assumi como diretor-presidente da Odebrecht S.A. em 2009. E, especificamente no caso da Braskem, eu assumi como presidente do conselho em agosto de 2008. Tá. Por conta dessas atribuições, o senhor chegou a ter contato próximo com o ex-presidente da República em algum momento? Tinha alguns contatos institucionais, a relação próxima era de meu pai, que usava mais Alexandrino para esse contato. Eventualmente, em obras, inaugurações de obras, quando meu pai não podia ir, ou algumas viagens com o presidente, eu tive sim alguns contatos, mas sempre no que tange a mim, institucional com ele. Tá. Essas reuniões que foram citadas aqui com o início da presidência para tratar de assuntos de interesse da Braskem ou de outros assuntos de interesse do grupo, o senhor se recorda de ter ido? Não, essas reuniões foram citadas, esses acertos com Paulo Roberto, Youssef, Janine, todos eles foram anteriores a eu assumir como presidente do conselho. Então eu não tive envolvimento nisso. Tá. Isso, inclusive, eu acho que foi dito até pelo próprio, o meu antecessor no cargo, que era Pedro Novis, e acho que meu pai também já confirmou, o Alexandrino. Eu não tive envolvimento nisso porque foi anterior, acho que foi em 2006, 2007, primeiro mandato do presidente Lula. Tá. Mas a partir do momento que o senhor assumiu, o senhor tinha ciência dos acertos que eram feitos nos contratos da Petrobras e de outras... Não, aí tem que separar duas coisas. Tem a construtora e a Braskem. No caso específico da construtora, eu já tive a oportunidade de relatar, eu coloquei no meu relato o seguinte: era sabido que havia um loteamento nas diretorias da Petrobras. Tá? Então, e era de conhecimento de que algum tipo de contribuição política se fazia a pedido dos diretores da Petrobras, a pretexto de doação eleitoral ou não, mas isso era sabido por todos. Inclusive, eu sempre digo, estava na mídia, que os partidos loteavam o carro da Petrobras. Eu não tinha conhecimento dos acertos, detalhes específicos, entendeu? Isso eu não tinha envolvimento. De contrato a contrato, não, de ponto a ponto, o senhor não sabia, mas sabia que existia algo. Não, eu sabia que havia, eu sabia de que, de algum modo, meus diretores se entendiam com o diretor da Petrobras e que faziam contribuição política. Isso eu sabia. Mas, por exemplo, eu não sabia que faziam pagamentos a Paulo Roberto, porque até, inclusive, a orientação era não fazer pagamentos ao que a gente chama de PEP, né? A gente sabia que tinha Caixa 2, sabia que fazia contribuição política, muita coisa de Caixa 2, mas não devia se fazer a PEP. Então, eu não tinha conhecimento dos acertos, nem relativos a contrato, nem a qualquer outro. O que eu sabia, sim, é que, de alguma maneira, eles se entendiam. Tá? Isso no caso da CNO. Tá? A partir de 2008, menos ainda, porque a partir de 2008, quando eu fui para a diretoria, quando eu fui DP da Hold, aí eu tive menos contato ainda com esses assuntos. No caso específico da Braskem, eu não tinha envolvimento, não tinha conhecimento. Quando eu assumi a presidência do conselho, em algum momento, que eu não sei precisar quando, eu soube que havia sido feito um acerto com o PP. Nunca me envolvi nesse assunto, mas soube que tinha sido feito o acerto em 2006, 2005, tá? Com o PP. Não sabia que esse acerto inclusive tinha recurso direcionado a Paulo Roberto, mas sabia que tinha um acerto com o PP. E que esse acerto foi até mais ou menos, em algum momento, 2010, alguma coisa disso, acabou. Entendeu? Então, digamos assim, eu soube, como presidente do conselho, que havia esse acerto, mas não me envolvi nele e também não dei nenhuma orientação nesse sentido, mas também não... Não deu em sentido contrário. Mas também não dei em sentido contrário. Tá. Durante as investigações e depois
confirmado no acordo de colaboração premiada, descobriu-se que a empresa tinha um setor, né, de operações estruturadas que eram para tratar de pagamentos não contabilizados. Eu expliquei isso uma vez o seguinte, na verdade não era um setor. O que havia é o seguinte, a gente tinha desde a década mais ou menos de 80, uma ou duas pessoas, ou algumas vezes mais, pessoas que faziam pagamentos não contabilizados de toda a natureza. Tá? Grande parte disso, caixa 2, e não tem a ver necessariamente com o que chama de propina. A ver com caixa 2, bônus não declarado e tudo mais. Então nunca houve um departamento, havia essas pessoas. O que acontece é que eu pelo menos conheço 3 pessoas, quatro pessoas que vinham desde a década de 80. Eu entrei na consultora em 90, já tinha esse esquema, já tinha exatamente esse modus operandi, não mudou nada. A única diferença que houve é a seguinte, Hilberto assumiu esta posição por conta de que o antecessor dele, que sem mudar nada, o antecessor dele teve um AVC, ele assumiu isso em 2006. O que é que ele fez? Ele me pediu, porque antes dele, as pessoas que assumiram esse papel tinham um cargo de assessor, tinha no crachá assessor. Ele disse, Marcelo, eu vou assumir esse papel, e essa pessoa sempre fica conhecida na empresa como fazendo isso. Então, como eu queria o cargo de operações estruturadas. O que é operações estruturadas? Mas é porque toda garantia, toda operação de financiamento que tem garantias, chama-se operação estruturada. Do setor financeiro se faz isso. Então ele fala, é a maneira que eu tenho de circular por toda a empresa, conversar com os contratos, e aqueles que não sabem o que é que eu faço, não precisam saber. Então ele colocou. Agora, o que aconteceu de diferente, aparentemente, o que aconteceu diferente com o Hilberto em relação aos outros, é o seguinte, ele, por iniciativa própria, sem orientação minha e sem conhecimento de quase ninguém, ele começou a estruturar coisas que não tinham orientação nem delegação para tanto. Então, o tal dos sistemas, ninguém sabia. Por exemplo, os próprios, já deve ter tido a oportunidade, os próprios colaboradores já falaram, pegou todo mundo de surpresa. Ninguém sabia que ele tinha sistema, ninguém sabia que tinha registro. Ele, por exemplo, não tinha orientação para abrir contas, ele tinha que fazer os pagamentos como sempre foi feito, através de doleiros. Ele não podia pagar PEPs. Na verdade, o que ele fez foi que ele acabou destruindo, apesar de ser um sistema que não tinha controle e supervisão, ele tinha um check and balance natural do mercado. Quando ele começou a fazer tudo isso, ele tirou os check and balances do mercado. Então, quando ele chega e ele abre uma conta no banco e dá o nome do Odebrecht por trás, ele acaba ampliando a capacidade de pagamento que um doleiro não tinha. Então ele fez tudo isso sem avisar ninguém. Então, quer dizer, não existia um departamento, existia sim. Mas antes, esse assessor, antes dele, assim, tem que ter algum controle, né? Não era para ter. A orientação que sempre foi, e isso pegou todo mundo de surpresa, é que não era para ter controle. A orientação é o seguinte, o empresário, qualquer executivo da organização que fosse responsável por um centro de resultado, um projeto, uma empresa, ele tinha autorização, se tivesse caixa positivo, ele tinha autorização para fazer um pagamento. E como que se sabia o saldo desse caixa sem controle? Não, o saldo positivo oficial. Digo o seguinte, a pessoa para fazer um pagamento, ele tinha que checar na área financeira se ele tinha saldo positivo. Se alguém da área financeira dissesse que ele tinha um saldo positivo, esse movimento depois acabou consolidado em uma pessoa. Aí ele podia fazer esse pagamento até o limite do saldo positivo dele no caixa oficial. Ele avisava ao antecessor de Hilberto qual era o pagamento, avisava como seria feito o pagamento. Em tese, ele não deveria explicar para Hilberto, ou para o antecessor de Hilberto, qual era o pagamento, e não devia ter nenhum controle. O controle quem deveria fazer era o próprio empresário que fez esse pedido. Era um sistema totalmente baseado na confiança. Tá. Mas as decisões do quanto e do como era o do executivo, quem autorizou. Tá. Quem autorizou o pagamento. Tá. Todos os pagamentos não contabilizados feitos pelo Odebrecht a partir de então passavam por ele. Por quem? Pelo Hilberto, por esse setor. Em tese, desde o início de 90, quando teve aquele problema com os anões do orçamento,
a gente foi que aí que se estabeleceu a época que todos os pagamentos não contabilizados deveria passar por essa pessoa. Exatamente para evitar que se usasse outros caminhos que viessem a dar problema. Então, se definiu lá atrás que todos os pagamentos não contabilizados feitos pela empresa deveria passar por essa pessoa. Independente de ser caixa 2, de ser propina, de qualquer pagamentos coisa. não contabilizados. Na verdade, a única pessoa que poderia dizer se aquele pagamento não contabilizado era era propina, ou caixa 2, ou bônus, ou pagamento para fornecedor, seria o executivo que autorizou. Ninguém mais deveria saber. Por que bônus não contabilizado não é propina? Não, bônus não contabilizados para, desculpa, PLR, quer dizer, bônus para os executivos. Para os executivos, mas sem contabilização. Sem contabilização. Bônus não declarados. Especificamente em relação à reforma do sítio de Atibaia, a partir de que momento que o senhor soube dessa questão? Eu soube em algum momento, a obra já estava em andamento, tá? Deve ter sido lá para final de dezembro. Em algum momento eu soube, não sei se por Alexandrino, por meu próprio pai, ou por alguém que eu me encontrei. Em algum momento eu soube. No início eu inclusive reagi, fui contra por duas razões específicas. Eu até reclamei, porque primeiro eu achava que era uma exposição desnecessária, porque seria até então, fora a questão que eu já sabia que havia, que eu também tinha me posicionado contra, mas que era uma coisa bem antiga, que era o assunto, eu até já protocolei um e-mail, que era o assunto do irmão, o apoio ao irmão, mas isso, pelo que eu soube, era uma coisa bem antiga, fora, e que foi renovado, tá? E chegou um momento, eu acho que acabou. Fora essa questão, seria a primeira vez que a gente estaria fazendo uma coisa pessoal para o presidente Lula. Até então, por exemplo, tinha tido o caso do terreno do Instituto. O terreno do Instituto, bem ou mal, era para o Instituto Lula, não era para a pessoa física dele. Tá? E além do que, você vai fazer Quando eu vi lá, eu soube, tinha um bando de gente trabalhando na obra. Quer dizer, a dificuldade de você manter isso em sigilo e em algum momento vazar era enorme. Outra coisa, que aí é uma coisa mais pragmática, eu tinha uma discussão com meu pai que o alinhamento que eu tinha com ele era de que tentasse todo o acordo que ele fizesse com Lula passar pelo contexto da planilha italiana, quer dizer, o conta corrente que eu tinha com o Palocci, para que a gente não pagasse duas vezes. Tá? Deixa eu só interromper. O senhor falou que não tinha essa contabilização lá dos pagamentos daquele assessor ou setor, ou que seja. Mas essa planilha Palocci, o senhor tinha controle? Sim, porque era minha. Eu era empresário desse assunto. E isso o senhor planilhava e gerenciava? Não. Esse assunto, eu pedi para, no caso, o Hilberto, que não tem nada a ver com o programa dele, mas o fato era que o Hilberto era a pessoa que conhecia Mônica e João Santana. Não tem a ver com o programa dele, Operação Estudar. Como era a pessoa que conhecia Mônica e João Santana, e a maior parte do dinheiro ia para Mônica e João Santana, eu acabei pedindo a Hilberto. Então, mas eu que falava com o Hilberto, Hilberto, acertei com o Palocci, ou depois Guido Mantega, tanto, e a mais de saldo, então eles passam a ter saldo, e também os pagamentos que o Guido e o Palocci iam pedindo, eu também ia falando com o Hilberto. Então, na prática, eu dizia para ele, mas quem planilhava era, digamos, ele. Então, eu tinha dito para meu pai, inclusive, era uma discussão antiga, quando veio o assunto do sítio, que eu disse o seguinte, olha, você acaba, mais uma coisa, você está pagando, não pagou, pronto. Eu até tenho, eu vou até juntar depois, nesse momento que quiser, as 402, tudo, vou juntar os e-mails restantes, até aproveitando, eu tinha juntado um e-mail, eu tenho feito desde que eu saí, eu tive acesso ao meu computador. Então, eu tenho protocolado, eu tenho feito as pesquisas, identificado os e-mails, tenho protocolado, fiz uma petição de juntar de e-mails em fevereiro, tá? Mas de lá para cá eu já identifiquei outros e-mails que eu já protocolei a PGR, porque eu estou protocolando sempre junto à PGR, todos os e-mails. E eu vou juntar todos esses e-mails que tem a ver com o contexto da relação do Odebrecht, Marcelo, com o presidente Lula, que faz parte do anexo 5. Eu estou juntando também para ajudar a refatizar. Então, um desses e-mails, por exemplo, mostra que eu tinha feito, inclusive, quando eu vi esse processo de meu pai a fazer vários acertos com Lula, sem passar pelo contexto da planilha italiana, eu até combinei com o Palocci
Palocci, vamos fazer aqui, eu nem me lembrava disso na época do acordo, o e-mail me lembrou. Vamos fazer aqui um débito na planilha italiana de 15 milhões, eu e você, que é para atender esses pedidos que nem eu nem você ficamos sabendo que Lula e meu pai acertam. E aí, não se falou na época sítio, tá? Não se falou sítio, até o e-mail deixa claro que falou palestra, aviões. Agora, digamos assim, o sítio poderia se enquadrar no contexto do que eu acertei com o Palocci. Mas, bom, por conta disso eu fui contra o negócio do sítio, mas a orientação é de meu pai era meu líder, ele que acertou, tá em frente. Aí, eu na prática, antes da reunião, sim, aí teve a reunião, eu até protocolei esses e-mails todos que eu achei. Então, ó, o primeiro e-mail que eu achei sobre o sítio é de 1 ou 2 dias antes da reunião, que é o Alexandrino me atualizando. Quer dizer, eu na verdade falei para Alexandrino sobre um assunto que eu estava perguntando sobre um jantar, eu acho. E aí Alexandrino me atualizou, eu perguntei, é sítio? Aí ele me atualizou, me disse que estaria pronto dia 15, eu nem sabia a época, a data. Depois ele até me mandou umas fotos, eu não achei as fotos. Mas tem um e-mail vazio, mas é as fotos que eu não achei. Mas ele mandou as fotos, eu até disse, esse negócio não vai acabar dia 15. Quando eu olhei as fotos, eu até falei, a piscina não vai acabar. Eles me garantiram que ia acabar dia 15, para que meu pai pudesse atualizar Lula nessa reunião do dia 30. No final do ano, tanto eu como meu pai sempre passamos na Bahia, a gente sempre passava na Bahia, tá? E tem um e-mail também que eu protocolei, eu devo ter conversado com meu pai sobre a agenda que nós teríamos em conjunto com Lula e com Dilma. Uhum. Eu botei esse e-mail, e nesse e-mail fica claro, e aí eu devo ter anotado a agenda, ele falou, a gente alinhou, eu devo ter escrito a agenda, e eu passei a agenda para a secretária dele, e para a minha, não sei se a versão final acabou sendo aquela, mas aquele foi aquela conversa, refletiu a conversa que eu tive com meu pai, o alinhamento prévio, mandei para a secretária dele. E nessa agenda tem os pontos que ele deve falar com Lula. Entre eles tem o sítio, aí é só ele e Lula. Uhum. Eu me lembro, eu tenho certo na cabeça que o assunto do sítio foi conversado com Lula. Agora, eu não me lembro se foi meu pai que me disse depois da reunião. Que ele falou. Não, eu participei da reunião. Só que teve um momento da reunião que meu pai se afastou. A gente se afastou para conversar com o presidente Lula e eu fiquei com a presidente Dilma. Então, eu não me lembro se esse assunto do sítio foi no momento que estávamos nós presentes ou nesse momento que meu pai se afastou. Mas eu me lembro que, seja eu tendo participado, seja meu pai me dito, esse assunto foi tratado e ele tinha ciência. Ele tinha ciência, foi dito. Que estava sendo custeada em parte pela Odebrecht. Ah, tinha. Com certeza. E, olha, ele sabia que tinha, eu acho que eu não insultei isso de Lula, mas meu pai sempre deixou isso claro para mim, que ele sabia que estava sendo custeado. E dentro de casa, todos nós entendíamos que aquele sítio era de Lula. Quer dizer, nunca soube de outra... O senhor, naquela época, não soube que o terreno estava registrado em nome de outra pessoa? Não, eu não tinha mais detalhes. Eu não tinha mais detalhes desse assunto. Quando eu soube... A obra era feita no interesse do ex-presidente, segundo a orientação de quem? Quem que decidia as questões? O que eu soube foi que esse pedido chegou e foi autorizado, chegou via Alexandrino, foi autorizado por meu pai... e a obra era para o sítio do presidente. Diga assim, eu não entrei nos outros detalhes. Nos outros detalhes, entendeu? Tá. Nessa reunião, além dessa questão do sítio que o senhor falou, também se tratou da continuidade dos contratos que eram de interesse do grupo com a sucessão. Bem, eu não diria contratos. Na verdade, a gente tratou os temas. A gente nunca discutiu, eu acho que também meu pai nunca discutiu detalhe de contrato com o presidente. Eu acho que a gente foi discutir, a agenda é bem clara, foram os temas que a gente achava relevante da relação, seja da Odebrecht com o governo, seja da Odebrecht com outros países de geopolítica brasileira, alguns temas que a gente sempre levava para contribuir com o presidente de maneira institucional, com o país. Quer dizer, não foi nada a ver com o contrato. Eu pelo menos, eu acho que meu pai também nunca discutimos contratos, essas coisas com os presidentes.
E essas primeiras reuniões que eu perguntei, acho que no começo, o senhor não participou no início do governo Lula, reclamar da dificuldade com diretoria de Petrobras, esse tipo de reunião o senhor não participou? Não, eu não participei dessas reuniões. Essas reuniões foram antes de eu assumir como presidente, foram mais no contexto da Braskem. Eu, em relação à Petrobras, por exemplo, eu tinha uma discordância com meu pai, por exemplo. Eu sempre entendi que Petrobras deveria ser tratada pelos executivos que lidavam com a Petrobras, junto aos diretores. Se isso incluía fazer contribuição política, eles que deveriam avaliar. Já meu pai, então eu nunca tratei esse assunto, Petrobras, por cima, digamos assim. Eu achava que isso deveria ser conduzido pelos executivos. Meu pai tinha uma visão um pouco diferente, ele gostava do tema Petrobras, principalmente relativo à relação Petrobras com Braskem. Então ele costumava ter o tema Petrobras na agenda dele com o presidente. Não estou dizendo que tratava-se nada ilícito, mas que o tema Petrobras, de modo geral, na agenda com o presidente. Quando eu assumi como diretor da Odebrecht em 2009, é provável até que dê para perceber, pelas agendas de meu pai com o presidente, com certeza escassearam os temas Petrobras na agenda. Porque exatamente a minha postura é não levar os temas Petrobras para cima, os diretores, e também tinha o fato de que, a partir do governo Dilma, o ministro Guido, que era uma pessoa da minha relação, ele era o presidente do Conselho da Petrobras, e eu também tinha uma relação com Graça Foster. Então era mais complicado ainda levar os temas Petrobras para cima por conta dessa relação. Então, não, eu nunca me envolvi nessas conversas sobre Petrobras que meu pai ou qualquer outro teve, principalmente relativo a Braskem. Pelo Ministério Público. Boa tarde, senhor Marcelo. Boa tarde. Marcelo, o senhor assumiu a presidência do grupo em agosto de 2008, é isso? Não, presidente do Conselho da Braskem em agosto de 2008 e assumi a diretor-presidente do grupo em janeiro de 2009. Ok. Aqui nós temos 4 contratos que são apontados crimes de corrupção. O Reneste Coneste em 10 de dezembro de 2009, Reneste Coneste UDA em 10 de dezembro de 2009 também, o outro era o GHT e o GH, consórcio Pipe Rack 2 de nove de 2011 e consórcio Tupi Comperge em 27 de 12 de 2011. E também tem a questão, como crime antecedente, o contrato de NAFTA em 24 de julho de 2009. Então, nesse período, o senhor então era presidente do grupo. Eu era o presidente do grupo. Em relação a esses contratos, eu queria... Ok, eu vou questionar, depois você faz crescimento. Quem eram os líderes empresariais que tratavam desses assuntos na Petrobras? Desses contratos era o Márcio Faria. E quem era Rogério Araújo? Rogério Araújo era ligado a Márcio Faria, era a pessoa dele que tinha relação com o Petrobras. Ok. Em relação ao contrato de NAFTA, quem que eram os líderes empresariais da Braskem que tratavam desses assuntos? Bom, a NAFTA sempre foi um tema presente na discussão da Braskem com o Petrobras. Então, todos os LEs, até 2008 foi Zé Carlos Grubizic, inclusive o acerto feito com Janene, Paulo Roberto e o CEF foi conduzido, pelo que eu entendi, por Zé Carlos Grubizic. Depois assumiu o Bernardo, que digamos assim, Bernardo Gradin, que herdou este acerto e parece que honrou. E depois assumiu Fadigas em 2010, final de 2010, início de 2011, e foi Fadigas que parece que encerrou o contrato em algum momento. Mas foi honrado durante todo o período? Pelo que eu fui informado, foi honrado. Era uma coisa que eu não me envolvia, mas parece que eu fui informado, foi honrado todo o período. Okay. Era um valor anual que era pago ao PP a pedido do CEF. O senhor relatou que tinha conhecimento que as diretorias da Petrobras eram loteadas partidos da base aliada do governo, é isso mesmo? Tinha. A diretoria de abastecimento do PRC era vinculada a qual agremiação? A diretoria de abastecimento, pelo que me foi informado, no início era só o PP. Uhum. Em algum momento, porque começou a se tornar muito grande, parece que o PT e até parece que o PMDB, isso eu escutei, digamos assim, dos meus executivos,
e que o PT e o PMDB também começaram, digamos assim, a ter influência nessa diretoria e, portanto, digamos, exigir também contribuições a pretexto de doações políticas, né? A diretoria de serviço era comandada por quem? Essa eu sempre soube que seria o PT. E o diretor? Era o Duque, né? Ok. A direita internacional, na época do Cerveró e do Zelada, era vinculada com a agremiação? No caso da diretoria nacional, eu sempre soube que era o PMDB. Ok. O senhor prestou em depoimento anterior, juntado no evento 1293, anexo 2, e o senhor disse o seguinte: você não tem como transitar sem fazer algum tipo de compromisso, algum tipo de pagamento a pretexto de doação eleitoral. Como a maior parte disso vai para a Caixa 2, você nunca sabe se o valor privado ou realmente para a Caixa Eleitoral. E o senhor esclareceu o seguinte, quando questionado a respeito dessas indicações. É uma indicação política, com certeza, está lá para obter algum benefício político para alguém que indicou ela. E esse benefício político passa por uma contribuição ao projeto de campanha, ou pelo menos a pretexto da campanha. Agora, se depois vai para a campanha ou não, você nunca sabe. Isso é para toda indicação política que existe no governo. Se alguém fazer um esforço para botar alguém lá, é porque alguém se beneficiar politicamente daquela atuação. O senhor confirma essas declarações? Infelizmente, essa é a realidade da época. O senhor confirma essas declarações? Sim. Márcio Faria e Rogério Araújo eram as pessoas que transitavam na diretoria de abastecimento para esse fim de contribuições? Em relação, veja bem, em relação aos contratos dele, se tinha alguma demanda política em função da atuação deles, seriam eles. Mas se era uma atuação, se era uma coisa relativa a Braskem, seria o LE da Braskem. Que seriam os 3 que o senhor nominou? Depende da fase. Poderia exatamente. me repetir, por favor? O Zé Carlos Grubizic até 2008, agosto de 2008, porque eu assumi, o Bernardo assumiu junto. Bernardo até final de 2010 e a partir daí o Fadigas. Ok. Na diretoria de serviços, quem interagia? Diretoria de serviços, se eu não me engano, era só a construtora. Okay. Eu acho que aí, no caso, seria basicamente o Márcio e o Rogério. Ok. Então o senhor confirma que o senhor tinha ciência que os seus líderes empresariais tinham que efetuar pagamentos no interesse dos PT, PMDB e PP no âmbito das diretorias da Petrobras? Eu seria ingênuo se eu dissesse que eu não sabia. O senhor então, confirma que eu tinha ciência? Confirmo que eu tinha ciência. O senhor relatou em depoimento anterior que existia uma relação tripé com o poder público. Queria que você explicasse isso, por favor. Não, a questão do poder público, eu sempre digo, a relação, pelo menos da Odebrecht com o poder público, sempre se baseou num tripé que eu digo o seguinte: primeiro, a gente tinha que performar, a gente tinha que ser uma empresa cumpridora. E as autoridades, os políticos, as pessoas que tinham cargo, gostavam da Odebrecht no sentido de que ela era uma empresa que cumpria o que prometia, executava as obras com qualidade, no prazo, no custo e tudo mais. Agora, além disso, tem a questão seguinte: você tem que ter a confiança desse agente público. Então você tem que performar, mas você tem que criar uma relação de confiança. E nós tínhamos várias pessoas que tinham relação de confiança com várias pessoas que foram cultivando ao longo do tempo e você mantinha. E o terceiro é o seguinte: não adianta nada você performar e ter a relação se na hora da campanha você não ajuda o cara a se eleger. Então era o terceiro tripé que eu digo que era a contribuição de campanha, que no Brasil, pelo menos na época, a grande parte era a Caixa 2. Ok. Como que era decidido na Odebrecht o interesse da companhia em obter determinada obra na Petrobras? Tipo, quero participar da obra X, ou quero ganhar o contrato Y. Como que se decidia isso internamente na construtora? Aí era uma decisão eu não sei exatamente como o Márcio fazia isso, mas na verdade o que eu entendo, ele sempre diz o seguinte: ele se reunia com o executivo dele, via as obras que a gente tinha mais condição de participar, entendeu? E isso chegava ao conselho, alguém dava Não, carinho? Na verdade é o seguinte: o Márcio, a gente tinha um acompanhamento trimestral junto com a equipe dele, junto com a minha, e ele sinalizava sempre, isso não, Márcio, todos os LEs da construtora, eles sinalizavam qual eram dentro do mercado que a gente chamava. Então vai ter os slides da apresentação que é mercado. E dentro do mercado, que era as obras que estavam em concorrência nos próximos meses, ou mesmo nos próximos anos, qual eram aquelas que seriam as prioridades dele. Então, se pegar a evolução, sempre eles apontavam dentro daquele mercado visualizado quais eram as prioridades. Aí eles passavam isso para o senhor?
Eles passavam. E o passavam senhor? não. E a gente discutia, ele explicava, tá? Mas reunião de acompanhamento trimestral. Então, existia uma participação, uma interação nessa definição? Não, a definição era dele, a gente questionava, mas isso, a delegação era dele fazer. E mesmo que era uma tentativa, ele dizia qual era as obras que ele está visualizando. Obviamente que podia ter contribuição, principalmente do tipo, você tem equipe para isso, porque tinha a questão da demanda, então esse tipo de contribuição. Mas não tinha nenhuma discussão nesse ponto ilícito. Eu disse, não estou falando que é ilícito, só quero saber como decidir internamente. Então, não, a decisão era dele. Mas ele levava o senhor na reunião trimestral? Não levava, ele apresentava para mim e para minha equipe. Ok. A ilicitude estava, digamos assim, no subterrâneo, né? A gente se sabia que havia alguma coisa. Tá. Interrompeu o áudio. Ok, silêncio.